Na doutrina cristã, o perdão não é uma opção, é uma exigência. Nosso Senhor exigiu que cada um de nós, seus seguidores, praticássemos o perdão, e esse é um assunto recorrente nos seus ensinos, o que muitas vezes suscita um questionamento por parte das pessoas. O perdão é algo justo? Pois bem, é sobre isso que queremos falar hoje, o perdão e a justiça de Deus. Fique comigo e nos próximos minutos entenderemos melhor esse assunto tão importante. Estou hoje em Marília, São Paulo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4, tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. No versículo 5 a Bíblia diz, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Nós temos em primeiro lugar uma advertência do Senhor aos seus discípulos, tomem cuidado. E essa declaração, essa frase que dá início a esse momento de ensino, ela é muito importante e eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Logo depois ele fala sobre um perdão que é recorrente. Se a pessoa recorre na ofensa, mas se arrepende, ela deve ser perdoada. Quando Jesus fala a respeito de perdoar a pessoa 7 vezes num único dia, os apóstolos reagem como quem diz, está além da nossa capacidade, aumenta-nos a fé. Eu tenho percebido como muitas vezes o assunto do perdão gera reações, gera questionamentos nas pessoas, quase como quem diz, não é possível praticá-lo. Em primeiro lugar, se de fato não fosse possível praticá-lo e Deus pedisse isso de nós, ele estaria sendo injusto. E a primeira coisa que precisamos entender ao abordar o assunto do perdão é que jamais ele vai ferir a justiça de Deus. Em Hebreus, no capítulo 6 e no versículo 10, a Bíblia diz que Deus não é injusto. Então, se há algo que podemos ter certeza a respeito do nosso Deus, é que Deus é justo. Ele não pediria de nós para exercer um perdão que não fosse possível. Isso faria dele alguém injusto. Ele também não nos levaria a perdoar simplesmente porque isso é bom para o nosso ofensor, mas não é bom para nós. Isso também poderia ser, talvez sob alguma perspectiva, considerado como injusto. Nós precisamos entender que o perdão em momento nenhum fere a justiça de Deus. Pelo contrário, ele está muito relacionado com a justiça de Deus. Então, a primeira coisa é quando o Senhor começa dizendo, tomem cuidado. As advertências a respeito do perdão dizem respeito não apenas a liberar o nosso ofensor, mas a proteger o nosso próprio coração, não apenas as nossas emoções, mas a nossa vida espiritual. Em Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 14 e 15, a Bíblia fala sobre seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Logo depois a Bíblia diz que nós precisamos tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando o Senhor fala a respeito desse cuidado, não é apenas o cuidado de manter uma outra pessoa sem perdão, como se a preocupação fosse mera e simplesmente com o ofensor. O Senhor sabe que a falta de perdão vai nos prejudicar. A raiz de amargura, ela não apenas vai trazer dano à nossa vida, mas dano à vida de outras pessoas. A Bíblia diz que outros serão contaminados. Então precisamos entender que esse dano que a falta de perdão traz não é meramente emocional. O Senhor Jesus comparou, e mais de uma vez nos seus ensinos, a falta de perdão como algo que coloca alguém numa prisão. Num desses ensinos, em Mateus 28, Jesus diz que a pessoa que está na prisão, ela será entregue aos verdugos, que significa torturadores. Eu tenho observado por muito tempo no ministério pastoral, gente que por falta do perdão adoeceu, não apenas emocionalmente, mas até mesmo fisicamente. Gente que definhou espiritualmente. Então, antes de mais nada, precisamos ter a perspectiva correta de que oferecer perdão não é mero e simplesmente dar algo bom para quem nos feriu, como se isso fosse algo ruim para nós. Aliás, alguém definiu a atitude do ressentimento como algo tão tolo a ponto de comparar isso com a seguinte ilustração. Diz que o ressentimento é algo parecido com você todo dia tomar um pouco de veneno, esperando que quem te ofendeu morra, quando na verdade quem está sofrendo o dano é você e quem tem a maior probabilidade de morrer é você mesmo. Nós observamos o ensino bíblico e essa verdade, ela se destaca. Muitas vezes, quando estou aconselhando pessoas sobre a importância de praticar o perdão, elas olham para mim e agora é a emoção, não é mais a razão e nem tampouco a fé num Deus que é justo gritando. E eles dizem, mas é injusto.
A pessoa fez o que queria e agora eu ainda sou obrigado a perdoá-la. E essa reação de injustiça, ela em primeiro lugar vai nos manter na prisão, não só emocional, repito, espiritual que estamos. Jesus disse que se nós não perdoarmos as ofensas dos outros, nós não seremos perdoados pelo próprio Deus. O texto que eu mencionei antes, Hebreus 12:15, fala sobre não se privar da graça de Deus. A falta de perdão estanca o fluxo da graça de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos entender a importância de que Deus não está apenas exigindo de nós sofrimento para que a gente dê alívio a quem nos fez sofrer. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o perdão nos traz alívio. Ele liberta o nosso coração, ele liberta a nossa alma, ele liberta as nossas emoções. E, portanto, jamais pode ser considerado algo injusto, porque na perspectiva de Deus é algo justo pelo que fazemos em relação a Ele, pelo que fazemos em relação a nós mesmos e pelo que fazemos em relação aos outros. O que muitas vezes as pessoas não entendem, tratando a respeito do assunto de perdão, é que a palavra de Deus diz no livro de Romanos: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Essa declaração de Paulo mostra que Deus espera que a gente não se vingue, mas o fato da gente decidir não se vingar não significa que não haverá justiça sobre uma ofensa cometida. A Bíblia diz que quando eu decido não me vingar, estou dando lugar à ira, não a minha ira, mas a ira de Deus. No livro de Tiago, a palavra de Deus nos diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Isso significa o quê? Que quando eu e você guardamos ressentimento, até mesmo acalentamos um plano ou desejo de vingança, Deus, que é o justo juiz, não pode interferir. Quando nós oferecemos o perdão, não significa que uma injustiça feita ficará por isso mesmo. Significa que nós estamos entregando aquela causa nas mãos de Deus, que é o justo juiz. Também não devemos fazer isso de forma carnal. Um dia expliquei isso para uma pessoa, ela se animou, né, em relação ao perdão, mas com a motivação errada. Ela disse: então agora eu vou perdoar mesmo para que Deus julgue essa pessoa. A propósito do perdão é oferecer misericórdia, mas ela não exclui a justiça de Deus. O que nós precisamos entender é que o livro de Tiago diz que a misericórdia triunfa do juízo. Sempre antes de julgar, Deus oferece misericórdia. E se Ele não tivesse agido assim conosco, nós estaríamos perdidos. Então não podemos esperar que Deus nos ofereça misericórdia antes de juízo, mas para as outras pessoas, juízo antes da misericórdia. No entanto, o perdão jamais vai anular a justiça de Deus. Quando alguém comete uma ofensa, né, e não se arrepende, e nós oferecemos perdão, nós estamos protegendo o nosso próprio coração. Quando essa pessoa não se consertou, em vez de abraçar a misericórdia que Deus ofereceu, ela vai ter que lidar com a realidade do juízo. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia revela um Deus que é amor, ela também nos revela um Deus que é justo e que também é um justo juiz. Essas coisas não se excluem, são verdades que se complementam, mas nós precisamos sempre entender isso na perspectiva correta. Quando eu vejo alguém declarando o perdão é injusto, eu digo: não, você não tem o direito de dizer isso. Porque se o perdão é injusto, aquele que o ordenou, que é Deus, ele também seria injusto. E como já mencionamos, as Escrituras são claras a ponto de dizer que Deus não é injusto. Nós precisamos entender o perdão não apenas com essa motivação egoísta. Bom, então vou perdoar para proteger meu coração, né? Se agirmos mera e simplesmente por isso, não alcançamos nem captamos o coração de Deus. No entanto, não podemos negar que, embora o propósito não seja meramente nos proteger, o efeito colateral, a consequência, inevitavelmente deve ser vista como algo que também nos abençoa, como algo que também nos protege. Quando eu penso na ideia do perdão, eu penso em primeiro lugar no sorriso do coração de Deus, num Deus que nos ordenou que nós sejamos imitadores dele como seus filhos amados. E a Bíblia diz isso logo depois de declarar em Efésios 4:32 que nós devemos perdoar, como Deus em Cristo nos perdoou. Deus não apenas nos ordenou a perdoar, Ele saiu na frente e deu exemplo. E Ele espera que a gente siga o seu exemplo. Portanto, quando eu e você decidimos andar em perdão, quando decidimos praticar o perdão e oferecer misericórdia, nós estamos alinhando o nosso coração com o coração de Deus. Em primeiro lugar, eu consigo imaginar o sorriso do coração de Deus. Em segundo lugar, quando eu e você perdoamos, oferecemos misericórdia aos outros. Um dia alguém me disse: pastor, eu observei algo acontecer. Eu vi a forma como determinada pessoa te tratou, mas eu vi o Senhor tratá-la de uma forma completamente diferente. O Senhor ofereceu honra, o Senhor tratou bem como se nada tivesse acontecido. Ele falou: isso não soa um pouco falso, um pouco enganoso, uma vez que a gente sabe o que te foi feito? Eu disse: de forma alguma. O que aquela pessoa fez revela quem ela é.
O que eu decidi fazer revela quem eu sou. E nós precisamos entender que já não basta a ofensa de alguém. Nós não podemos deixar que essa pessoa dite a maneira como vamos nos comportar diante de Deus e na nossa vida espiritual. Mas além de colocar um sorriso no coração de Deus, além de oferecer misericórdia aos outros, porque o perdão não tem nada a ver com merecimento, ele é um ato de misericórdia. Além disso tudo, nós precisamos entender que ele nos protege. Porque a falta de perdão vai nos privar da graça de Deus, vai nos privar do perdão de Deus, vai nos colocar numa prisão espiritual, vai nos levar a esse lugar onde, além de presos, somos torturados. Então, quando Deus pede a mim e a você que manifestemos ou oferecemos o perdão, Ele não está apenas defendendo os interesses do ofensor, Ele está demonstrando sua preocupação e o seu zelo por cada um de nós. O perdão, em todas as suas expressões e perspectivas, sempre vai refletir a justiça de Deus. Um Deus que não preocupa só com o ofensor, mas se preocupa também com cada um de nós que talvez estejamos no lugar de ofendidos. Um Deus que também não quer que a gente apenas remoa as nossas dores, piorando a nossa situação, mas que quer nos livrar tanto do dano emocional como do dano espiritual. Um Deus que, quando por meio do perdão decidimos não julgar uma situação, Ele diz: então agora você colocou a causa nas minhas mãos e eu posso ser o justo juiz. Que Deus nos ajude a andar e praticar os seus ensinos sobre o perdão.